Lição número 1, nova revista. Quem ainda não pegou, né? Irmão Moisés tem aqui as revistas, você pode pegar com ele, essa nova. Começando uma nova série, agora vamos falar sobre vida cristã. Este ano, então, estaremos trabalhando esses temas importantes para o nosso crescimento espiritual, para aprendermos como viver a vida cristã que agrada a Deus. E hoje, o tema da nossa lição é marcas evidentes do novo nascimento. Poderia continuar na série personagens, né? Os personagens bíblicos nos ensinam lições preciosas. E hoje o personagem de destaque nessa lição é Nicodemos. Nós temos lições preciosas através da vida desses personagens, aprendendo como nós vivermos a vida que agrada ao Senhor. O autor da lição é o pastor Sérgio Lima. Nós oramos pelo missionário Sérgio Luna. Não é a mesma pessoa, tá? Esse é o Sérgio Lima e é filho do pastor José Lima, né? Ele está em Canoas, esse pastor? Está pastoreando em Canoas, então, pastor Sérgio Lima. Quem conhece o pastor José Lima aí? Muitos irmãos já conhecem. Então, pastor Sérgio Lima. Quem gosta, né, das lições do pastor José Lima, nós imaginamos que o filho, né, seja semelhante ao pai. Então, temos aí essa lição tão importante para nós, que os objetivos é nós aprendermos nesta manhã, então, o que a Bíblia nos ensina sobre o novo nascimento, a regeneração e a nova vida em Cristo. Nós percebemos as marcas da conversão genuína na vida daqueles que nasceram da água e do Espírito e evidenciar com a nossa vida cristã, né, e compartilhar a gloriosa experiência da nossa nova vida em Cristo. Esses são os objetivos da nossa lição nesta manhã. Vamos estar lendo os textos inspirativos que estão aí registrados na nossa revista, na página 3, João capítulo 3, do verso 1 a 8, na página 4 continua esse texto, depois Efésios 4, 22 a 24 e Gálatas 6, 15. Então, como nós fazemos sempre, né, de costume, um irmão, uma irmã lendo um após o outro, bem alto aí, para que todos possam entender. Se você vai ler na tua Bíblia ou na revista, né, respeite aí a ordem, um irmão, uma irmã, né, não tome a vez do outro, mas se você começar junto com alguém, continua junto, faz um dueto bem bonito. Amém? Eu vou dar a vez para as irmãs começarem, né? João 3, verso 1, uma irmã pode ler. Vamos lá, irmãos, rapidamente, um homem. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre
23. 24, uma irmã. Gálatas 6,15, agora, um irmão. Amém. Textuário, vamos recitar todos juntos, está aí na tela, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, está impresso também na revista aí na página 3. Vamos juntos, então, 1, 2, 3 e... Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5, 17. Vamos estar orando, pedindo ao Espírito Santo que venha nos conduzir neste momento. Vou pedir à irmã Zigrid que ore conosco neste momento, irmã. Para aprender mais de Ti, Jesus. Coloco agora a irmã Roseli em Tuas mãos, Senhor. Venha falar, Senhor, segundo a Tua vontade para com cada um de nós. Abençoa cada professor desta manhã, cada aluno, Senhor. Ajude-nos a compreender a Tua palavra, a praticá-la, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, relembrando aqui os objetivos, é nós aprendermos, então, conhecer o que a Bíblia nos ensina sobre novo nascimento, a regeneração e a nova vida em Cristo. Nós já aprendemos sobre isso há uns 2, 3 anos atrás, mas é bom sempre nós relembrarmos. Já estudamos essas lições na escola bíblica, falando sobre novo nascimento, regeneração, quando nós estudamos as doutrinas bíblicas. Mas é sempre bom nós relembrarmos. Uma vez nós nascemos de novo, mas nós precisamos, cada dia, manter, porque quando nascemos de novo, temos a certeza de que somos salvos, amém? Quem não tem certeza que foi salvo? Tem dúvida? Se você morrer agora, nesse instante, vai para o céu? Aí você fica assim, eu não sei se eu vou. A gente precisa ter certeza. Percebermos, então, na nossa vida, as marcas genuínas de uma conversão. E na vida daqueles que nos cercam. Não é julgar as pessoas. Eu não posso julgar se ele é salvo, se ele não é salvo, se ele nasceu de novo, se ele não nasceu de novo. Mas a Bíblia diz, Jesus diz que pelo fruto você conhece o quê? Pelo fruto você conhece a árvore. Então, aquilo que nós produzimos, diz se realmente somos nascidos de novo ou não. E a gente precisa evidenciar, não podemos ser agente secreto. Ninguém sabe lá na minha empresa que eu sou crente, porque vai que eu faço alguma coisa que não condiz, daí vai ficar feio. Então, nós precisamos realmente mostrar que somos nascidos de novo e compartilhar a nossa vida nova, compartilhar com outros. As pessoas precisam olhar para nós, perguntar, por que você é assim, por que você age desse jeito? No bom sentido, é claro, porque às vezes as pessoas perguntam, por que você é assim? Por que você age desse jeito? Se você é crente, por que você age assim? Não, é ao contrário. As pessoas precisam perguntar por que nós agimos assim, quando nós somos afrontados, quando nós somos caluniados, e nós agimos com bondade, com amor, com compaixão. E as pessoas precisam perguntar e querer saber por quê. E aí é a oportunidade de nós compartilharmos a nossa nova vida. É porque eu sou um nascido de novo, porque Jesus já transformou a minha vida. Então, nós precisamos evidenciar, mostrar os frutos da nossa nova vida e compartilhar também com aqueles que vivem nesse mundo, vivendo uma vida errada, uma vida em contrário
a palavra de Deus e aquilo que agrada a Deus, e nós temos, né, a resposta e a solução, precisamos compartilhar. Amém? Então, vamos lá. O texto aí que nós acabamos de ler, né, se vocês tiverem comentário, pergunta, levante a mão. O Amarildo está com o microfone, pode levar aí para você fazer a tua pergunta, fazer o teu comentário. E quando for 10:02, eu acho que já é, né? Ninguém colocou o relógio, mas no meu aqui já é 10:02. Nós vamos então orar por ceifeiros para a seara. Lucas 10:2, Jesus diz, né? Orai, né, pedindo ao Senhor que envie ceifeiros para a seara. Nós precisamos clamar por missionários para que muitas pessoas que ainda não ouviram de Jesus tenham a oportunidade de ouvir. Vou pedir ao pastor fazer essa oração. Pai, em nome de Jesus, em obediência ao mandamento que Ele nos deu, nós queremos clamar nesse momento por obreiros para a seara. A seara é grande, a seara é imensa, e os trabalhadores ainda são poucos. Tanta gente sem ouvir o Evangelho, tanta gente faminta, tanta gente necessitada, perto e longe. Levanta ceifeiros, aqui do nosso meio, levanta homens, mulheres, jovens, crianças, que sejam verdadeiros ceifeiros, que levam a palavra e colhem os frutos maduros. Em nome de Jesus nós oramos. Manda trabalhadores para a tua seara. Amém. Amém. Então, o texto de João, capítulo 3, do verso 1 a 8, é o encontro, né, de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era um fariseu, um dos principais, diz o texto bíblico que nós lemos, né, que ele era um judeu, um fariseu. Os fariseus, eles eram muito rigorosos no cumprimento da lei. Eram pessoas que, além da Bíblia, né, o Antigo Testamento, as Escrituras, eles ainda tinham mais as suas próprias regras, né, que eles faziam para deixar a coisa assim mais difícil para cumprir, porque eles acreditavam que quanto mais rigoroso, mais agradava-se a Deus. Um exemplo é que eles não comiam sem antes se lavar, né? Questionaram Jesus porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Eles eram minuciosos na limpeza dos utensílios que eram utilizados. Uma das regras, né, a Bíblia diz, né, o Antigo Testamento diz que é para guardar e santificar o dia do sábado. Amém? Está escrito lá? Santifica ao Senhor o sábado. Os fariseus, eles diziam, no sábado não pode caminhar mais do que 1 milha, né, mais ou menos 1 quilômetro. Não pode caminhar mais do que isso, se fizer, está pecando, não pode fazer nada. Questionava muito Jesus, quando Jesus curava uma pessoa no dia de sábado. Então, eles queriam ir além daquilo que as Escrituras diziam. Eram rigorosos em cumprir, em ensinar e interpretar, né, e tinham uma vida assim toda, né, certinha, vamos dizer, faziam tudo. Jesus muitas vezes chamou a atenção deles porque alguns eram realmente hipócritas, cobravam dos outros aquilo que nem eles conseguiam fazer. Então, mas o Nicodemos, pertencente a essa seita, né, o farisaísmo, ele era uma pessoa corretíssima, né, e além disso, né, ele desperta no coração dele, quando ele ouve a fama de Jesus, o desejo de conhecer. E alguns teólogos dizem que, mesmo ele conhecendo a lei, sabendo interpretar, tinha nele ainda um vazio que precisava ser preenchido. E então ele vai e procura Jesus para ter uma conversa com Jesus. E nesse encontro, Jesus traz então esse assunto, que é extremamente crucial e vital para todo ser humano, que é o novo nascimento. Mas o que é então o novo nascimento, que é essa regeneração? Vamos aprender isso, né?
Nicodemos, ele chega para Jesus e ele faz uma afirmação. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele chega para Jesus e afirma isso, né? Ele não faz nenhuma pergunta, mas ele afirma, né? O Senhor é mestre, ele diz isso, né? Jesus é mestre. Jesus é um enviado de Deus e Deus está com Jesus. Quando nós pensamos, né, no Nicodemos, fazendo essa afirmação, nós podemos dizer que o Nicodemos, ele representa todas as pessoas boas, né? Pessoas religiosas que cumprem e guardam a lei de Deus e que até creem em Jesus. Ouvindo o Nicodemos fazer essa afirmação, nós, né, vamos dizer, poxa vida, é um homem religioso, extremamente correto, moralmente correto, em tudo que ele faz, um cumpridor das Escrituras. E ainda ele reconhece que Jesus é um mestre, que Jesus é enviado de Deus e que Deus está com Jesus. Esse homem precisa ser salvo? Ele precisa nascer de novo? Ah, não, a gente não pensa assim não, irmão Marilton. A gente olha para a pessoa e fala, ele já está salvo. Ele cumpre tudo. O senhor sabe que ele precisa, porque o senhor leu a lição. Mas quem não leu a lição, olha assim e não, mas será? Ah, não, irmão Marildo, será que ele precisa? Ele é um mestre religioso, ele ensinava a lei para as pessoas. Ele ensinava e interpretava. Eu não sei interpretar, ele sabe. E aí ele precisa do que mais? O reino do céu já é dele. Às vezes a gente deixa de evangelizar uma pessoa, porque a gente fala, ela já tem uma religião, ela é mais correta do que os crentes da minha igreja. Eu não preciso falar de Deus para ela, porque ela já conhece a Deus, ela crê em Jesus. Não preciso falar mais nada para ela. E tem muita gente aí fora, que é mais santo, vamos dizer assim, do que os crentes aqui dentro da igreja. Sabem mais textos bíblicos de cor do que os cristãos dentro da igreja, que fazem boas obras mais do que os cristãos dentro da igreja. Pode falar, irmão Marilton. Bom dia, professora, paz do Senhor. Exatamente isso que a senhora estava falando. Essa semana, a Lavínia fez um questionamento sobre a família de uma amiguinha dela, que eles são católicos, né? E aí ela perguntou por que eles não seriam salvos e tal. E aí justamente entra nisso daí, né? A gente tem que explicar porque realmente eles são uma família correta, direitinha, pai, mãe, os filhos, cumpridores das suas obrigações, socialmente falando, né? Então, é difícil você identificar uma criança ou uma pessoa que não tem o conhecimento disso que Jesus falou, da necessidade do novo nascimento, identificar um motivo. Aí eu falei para ela, primeiro porque a gente já nasce condenado, né? O pecado, ele atingiu toda a humanidade e só por Cristo que nós somos salvos, não é por obras, não é por uma religião, é por Cristo. Então, se a pessoa apoia a sua salvação em Cristo em mais alguma coisa, ela precisa nascer de novo, ela precisa reconhecer Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. E aí o novo nascimento. Aí fui explicando para ela direitinho, mas realmente muita gente acredita que pela pessoa
não ter aquele pecado aparente, evidente, um pecado socialmente reprovável, que ela já está com a vida dela tranquila, a salvação garantida, né? Se Jesus tivesse falado para o Zaqueu, né, para Maria Madalena, para aquela mulher pecadora que ia ser apedrejada, ou para a mulher samaritana, né, é necessário você nascer de novo, né, a gente ia dizer, realmente, né, eles precisavam de uma transformação. O Zaqueu era um publicano, acusado de que roubava e tal, né? A mulher samaritana, 5 maridos, né? O sexto nem era dela. A gente ia dizer, essas pessoas realmente precisam. Então, a gente costuma olhar o exterior, né? E dizer, esse pode ir para o céu e esse não pode. E Jesus, então, ele diz para o Nicodemos, esse homem moralmente, né, correto aí, é necessário você nascer de novo, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas interessante que a gente nota nessa conversa de Jesus com Nicodemos, né, que Nicodemos não chega perguntando assim, mestre, né, eu sei que o Senhor é vindo lá do céu, o que é necessário para herdar o reino dos céus? Igual outros perguntaram, né, o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Outros perguntaram isso para Jesus. Mas o Nicodemos, ele não perguntou isso. Ele só chegou afirmando que Jesus, né, era quem era, e Jesus não disse para ele, muito bem, você reconheceu, né, igual Pedro, né? Muito bem, foi Deus que te revelou, é isso. Então, né, você já está salvo. Jesus não diz isso. A gente esperava que Jesus dissesse, muito bem, tua fé te salvou, né? Você acredita que eu sou enviado de Deus? Mas Jesus não diz isso para o Nicodemos. Ele diz, é necessário nascer de novo para entrar, para ver o reino de Deus. Por que que Jesus, né, diz isso, então, para o Nicodemos? O Mir, eu não sei se é essa bem a pronúncia. Procurei a pronúncia lá e cada um pronunciava de um jeito, então eu vou pronunciar do meu jeito, né? O Mir Pirman, em Conhecendo as Doutrinas Bíblicas, ele diz assim, Jesus apontou a necessidade mais profunda e universal de todos os homens, uma mudança radical e completa da natureza e caráter do homem em sua totalidade. Toda a natureza humana ela ficou deformada pelo pecado. Quando Adão pecou, né, todos os seres humanos herdaram essa natureza pecaminosa que deformou os nossos relacionamentos, ficamos afastados de Deus. Então, para que nós possamos ter uma vida que agrade a Deus, nós precisamos passar pelo novo nascimento. Tá? Então, antes que o homem possa ter essa vida que agrade a Deus, sua natureza precisa passar por uma transformação radical. E isso Jesus chama de nascer de novo. O Nicodemos, ele não entendeu muito bem, né? Embora ele soubesse que era impossível uma pessoa velha nascer de novo, ele não entendeu o que Jesus queria dizer. E Jesus não explicou também para ele como, mas explicou o porquê. Né? Por que precisava nascer de novo. Né? Por quê? O homem ele não pode transformar-se a si mesmo, e essa transformação precisa vir de cima. Por mais que a gente queira e reconheça, né, que nós precisamos de transformação, nós não conseguimos fazer. Quantas pessoas estão se esforçando, e até pessoas que já se converteram. Quando os meninos fazem evangelismo aí, depois trazem as festinhas, a gente costuma dizer, não foi conversão, foi decisão. Porque muitas vezes ela decidiu receber Jesus, fazer aquela oração da fé, mas ela não se converteu, ela não teve esse novo nascimento e não teve essa vida transformada. Porque a transformação ela precisa vir de cima. Nós precisamos querer, mas se o Espírito Santo não fizer
ela não acontece. E para o Espírito Santo fazer, nós precisamos seguir alguns passos. Jesus diz, né? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne e o Espírito, elas pertencem, né, a reinos diferentes. A natureza humana, ela é carnal. E o Espírito pertence ao reino espiritual. A natureza humana, ela gera natureza humana. Então, somente o Espírito pode gerar, né? O Espírito Santo pode gerar a natureza espiritual. A vida espiritual, ela não passa de pai para filho. Às vezes a gente pensa que uma criança, ela não precisa, porque ela nasceu, né, num berço evangélico, cresceu ali e tal, e às vezes filhos de crentes se acostumam com isso, a vir na igreja, a respeitar, a cumprimentar com a paz do Senhor, a fazer tudo bem certinho, mas ele nunca tomou uma posição ao lado de Jesus. E vai levando a vida assim. E chega um determinado momento que ele precisa tomar a decisão, se ele quer ou não, né, servir a Jesus. E aí, então, vem essa ação do Espírito Santo, quando a pessoa toma a decisão, a ação do Espírito Santo para gerar a nova vida. O homem foi criado para viver com Deus para sempre. Amém? Deus criou o homem para viver com Deus para sempre. Ele o criou para o louvor da sua glória. Vou arrumar um negócio maior aqui. Obrigada, irmão Moisés. Mas o pecado, então, nos separa de Deus. E, né, na nossa vida de pecado, o ser humano, na sua vida, né, vivendo como ele está, ele nunca vai chegar ao reino celestial. Como o pastor pregou esses dias, né, alguns pensam que depois que morrer, vai ter um jeitinho. Não tem jeitinho, a decisão tem que ser feita agora. Porque é o Espírito Santo que vai convencer. É Ele quem nos convence. E é Ele quem nos transforma também. Então é necessário que a vida espiritual ela desça de cima para transformar a natureza humana, preparando o ser humano para viver no reino de Deus. Jesus diz também que o vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. A ação do Espírito Santo é como o vento. Você consegue ver o vento? Você não consegue ver o vento, mas você pode sentir. É isso que Jesus está falando. O novo nascimento é isso, é o Espírito Santo operando. A gente não vê, mas pode ser sentido. E aí depois, então, tem as evidências dessa ação e dessa transformação. O ser humano precisa fazer o que, então, para nascer de novo? Quem aqui já nasceu de novo? Levanta a mão. Amém. O que você fez, irmã Natalina, para nascer de novo? Você ficou quieta, está certo, irmã. Você não fez nada. Quem fez alguma coisa aí para nascer de novo? Quem de vocês fez alguma coisa para nascer de novo? Eu tenho que ir na igreja todos os dias, orar 2 horas por dia, para Jesus me transformar e eu nascer de novo. Você tem que fazer isso? Eu tenho que batizar, para nascer de novo. Fala, irmã Rosalice. É dom de Deus. Amém. O ser humano não precisa fazer nada para nascer de novo.
né? E não faz nada. E quando a gente tenta fazer, a gente fica frustrado. Porque a gente começa a perceber que nós não conseguimos, e a gente fala, não tem jeito para mim, eu sou muito pecador mesmo, e não tem o que eu faça para agradar a Deus. E realmente, não tem o que nós façamos para agradar a Deus e para nascermos de novo. Tem muita gente tentando, e tem muita religião falando que precisa fazer e fazer e fazer. Mas nós não precisamos fazer. Não precisa nenhum esforço humano. A única coisa que nós temos que fazer é nos humilhar, reconhecendo que nós não podemos fazer. E reconhecer que só Deus pode fazer e acreditar, que só Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Isso é novo nascimento. Pois não. Essa questão do crer, porque, e está certo, a senhora afirmou, como diz as Escrituras, que nós não temos capacidade de fazer nada. Só que para muita gente, esse crer é uma ação do homem. Fala assim, eu nasci de novo porque eu criei em Jesus, aí nisso o Espírito Santo me transformou. Gostaria que a senhora explicasse um pouquinho melhor essa questão, porque a fé, parece que a fé é uma ação do homem em direção a Deus, e na verdade não é, né? A própria fé, ela não é nossa. O apóstolo Paulo afirma, não vivo mais a minha vida. Eu vivo pela fé do Filho de Deus. Se a gente lê lá o texto, às vezes a gente lê correndo, a gente vivo pela fé no Filho de Deus. Não é na fé no Filho de Deus, é pela fé do Filho de Deus. Então, essa fé para transformação, para novo nascimento, é o próprio Espírito Santo que produz em nós. Ele opera em nós e é Ele nos convence, para a gente ver como que é a graça de Deus. Nós não somos merecedores. Tem 2 irmãos aí com as mãos levantadas, já dou a palavra para vocês. Nós não somos merecedores de nada, mas Deus permite, através do Espírito Santo, que Ele nos convença que nós precisamos dEle, e gere fé no nosso coração para nós crermos que só Ele pode fazer a transformação em nós. Então, não é uma fé qualquer. Essa fé para a salvação, não é, eu creio, eu sei que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele morreu. Essa fé qualquer, até o diabo tem. A Bíblia diz que o diabo crê e até estremece, mas ele não tem fé para a salvação, não tem fé para que produza arrependimento. A fé que produz o arrependimento, ela vem de cima, vem de Deus. Só o Espírito Santo pode fazer. A gente não tem como explicar, irmão Amarildo. Como eu disse, Jesus não explicou para Nicodemos como acontecia o novo nascimento. Ele disse que era necessário e como acontecia. Quem estava? A Darla, depois o irmão... A Darla primeiro, depois o irmão Paulo. Então, eu percebo assim que no mundo hoje, muitos falam que tem Deus e acreditam que vão ser salvos. Aí a senhora colocou ali, que é a questão do Espírito Santo, o que Nicodemos nos ensina, Então, assim, nós vindo se alimentar, nós sendo conhecedor da palavra, isso sim vai nos dar a certeza. Agora, muitos aí fora, no mundo, eles acham que tem Deus e vão ser salvos, Eu conheço muita gente e que a fé deles é o resultado da certeza da salvação, Na cabeça de muitos que estão por aí. Sim. João Paulo? A paz do Senhor, irmãos.
Nos estudos anteriores de Tiago, fala, né, para a fé, mostra as obras que eu mostro a minha fé, mostra a fé com as minhas obras. Então é um sinal também, em todo o livro de Tiago, do novo nascimento, né? É os sinais que a postura de obras, não para obras, mas sim a fé, com obras, sem fé, é ver que a pessoa também dos salvos. É uma evidência, né? As evidência. Obras são evidência de que nós somos mas só salvos. que aquele que crê, mesmo que a pessoa que não, vamos dizer assim, que nem o Nicodemos, até antes da conversa de Jesus, ele não entendia isto, né? Aí Jesus falou, né? Precisa nascer de novo. Então, muitas coisas que devemos praticar é pela fé. Amém. E isso vamos dizer, é um presente de Deus. Deus nos dá a certeza, porque há um prazer, há que você, no dia a dia, que você vai também saber. É a certeza sua. Porque muitas vezes é o Espírito Santo porque não é ser convencido, né? Muitas vezes a pessoa, que nem outras religiões que eu vejo, que todo mundo conhece Jesus, todo mundo fala, todos são cristãos, mas as suas atitudes não convêm com aquilo que... Né? Então a gente tem que não julgá-las, porque a gente temos que dar testemunho do que Deus fez, a minha fé, eu tenho a convicção, como um testemunho para ele ver que o Espírito Santo tem que convencer ele, não eu. Amém. Então a gente quer forçar, às vezes as pessoas bloqueiam isso. Amém. Obrigada, irmãos. Vamos continuando aqui. Então, o novo nascimento... Quem estava... Pode falar, irmão. Só complementando o que o Paulo disse ali, a fé, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu creio que isso aí é uma fé especial que é dada pelo Espírito Santo. Da pessoa ouve e crê na obra de Cristo, né? E até a irmã falou lá que é a graça de Deus, mas em contrapartida também tem o lado nosso, né? Aquele que ouve a palavra, né, e crê, e com a sua boca confessa Jesus, ele é salvo. Então também tem a nossa contrapartida, né? Eu creio nisso também. O que nós não precisamos fazer são obras para comprar a salvação. Porque às vezes a gente pensa que tem que fazer coisas, né, para comprar a salvação. Não tem nenhuma ação humana a não ser a fé. O novo nascimento ou a regeneração, ela acontece quando Deus, através do Espírito Santo, traz salvação, né, para todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus e o recebe como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo passa a habitar na vida dessa pessoa e então acontece a transformação de dentro para fora. Às vezes a gente exterioriza, né, se esforçando para aparentar, e lá dentro mesmo não houve mudança. A nova criação, então, é algo que nós podemos perceber. Jesus diz que o vento sopra onde quer. A ação do Espírito Santo, né, na nossa vida, nós podemos, então, perceber e sentir, porque os sinais, eles são visíveis de que houve realmente o novo nascimento. O versículo do textuário diz que se alguém está em Cristo... Quem já decorou? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram. Então dá para ver, né? Essa transformação, ela é visível na vida daquele que já nasceu de novo. Então, nessa lição aí, na nossa revista, né, o pastor Sérgio Lima, ele destaca 3 marcas
evidentes de uma pessoa que passou pelo novo nascimento. Daí, é aí que às vezes a gente confunde, né? Porque a gente pensa que tem que fazer essas coisas para nascer de novo ou para ser salvo. Né? É ao contrário. Quem é salvo, quem nasceu de novo, pratica isso que o pastor aí, o autor da nossa lição, coloca, né? Quem nasceu de novo, a marca do novo nascimento é o amor pelo seu semelhante. Uma das marcas é o amor pelo seu semelhante. Quem nasceu de novo, ele ama. Achem aí rapidinho esses textos para nós ler. Quem achar, levanta a mão assim e lê bem forte, tá? 1 João 5, 1 e 2. Quem nasceu de novo, ama a Deus. Quem achou? E nesse mesmo texto vai dizer que quem nasceu de novo, ama também os filhos de Deus, aqueles que são nascidos de novo. Quem nasceu de novo, ele se torna filho de Deus. Lembra que está escrito lá em João 1,12? Quem que lembra? O pastor cobrou domingo passado, né? Que era para decorar. João 1,12. Quem que lembra? Mas a todos quantos... Todos que recebem Jesus têm o direito, recebe poder de ser filho de Deus, novo nascimento. E quem nasceu de novo, ama a Deus e ama os seus filhos. Quem achou o texto? Não, é o 5, 1 e 2. Irmã Ivone, levantou a mão? Lê bem alto, irmã. Então, quem é nascido de Deus, ama aquele que o gerou. Ama a Deus. Quem é nascido de novo, ama a Deus. Ama os seus filhos e também obedece os seus mandamentos. Pode, Rosalice, ler 4:21, 1 João 4:21. É mandamento amar a Deus, amar aos seus irmãos. Só quem é nascido de novo consegue amar a Deus e amar aos seus irmãos. Ah, eu amo a Deus. Ama. Deus é prioridade na sua vida? Só quem é nascido de novo ama de verdade e obedece os seus mandamentos. E aí a coisa, né? Amar a Deus e amar os filhos de Deus é fácil, né? Amar todo mundo que é igual a você, bonitinho, santinho, né, que te dá presente, que te ama, que te beija, que declara amor por você, é fácil. Mas Jesus diz, ame os seus inimigos. Mateus 5:44, Jesus diz isso. Ame os seus inimigos. O autor aqui, ele dá o exemplo de Estevão. Quando estava lá sendo apedrejado, ele faz uma oração pelos seus inimigos, né, aqueles que estavam lhe apedrejando. Perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Será que eles não sabiam o que eles estavam fazendo? Eles estavam realmente querendo matar e destruir. E ele ora a favor dos seus inimigos, pedindo que o Senhor os perdoe. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1, 22 e 23, alguém achou esse texto? Ele afirma que todo o que é nascido... Pode ler, irmã Juliana.
Aquele que é nascido de Deus, ele ama verdadeiramente. Alguma colocação, algum comentário? Vitor, pode falar. Enquanto isso, você vai pensando aí. É interessante que durante esse ano que eu tive várias experiências com Deus a respeito do meu caráter, uma das coisas que me levava a me questionar a cada dia, realmente se eu sou cristão ou não, era a minha atitude mediante as situações quanto aos outros. Porque ali, falar que amar a todos é algo muito simples, mas é reflexo das nossas atitudes, né? Um exemplo, como eu posso dizer que eu amo se eu compartilho fofoca? Como eu posso dizer que eu amo se eu não perdoo? Como eu posso dizer que eu amo se eu guardo rancor? Como eu posso dizer que eu amo os meus irmãos se aquilo que eu pratico é o contrário disso? Então, eu acho que é necessário sempre uma reflexão constante na vida de cada cristão. Se eu amo mesmo, por que eu faço essas coisas que são contrárias àquilo que Deus diz? Então, muitas vezes a gente olha e deixa de se questionar. Realmente eu nasci de novo? As minhas atitudes durante o meu dia, durante a minha semana, durante a minha vivência com as outras pessoas, reflete isso? Então, é um questionamento que eu passei a me fazer desde o ano passado e continuo me fazendo. Há inveja no meu coração? Há maldizência no meu coração? Há algo que impede que eu tenha um relacionamento? Porque muitas vezes existem coisas, conflitos, coisas que o irmão falou, ou que alguém falou, ou uma mágoa por não ter sido reconhecido por algo que fez, e tudo isso gera um conflito, uma barreira com o irmão. Então eu entendo que se há barreira, se há conflito, se não há perdão, é bom a gente refletir se realmente nascemos de novo, se realmente o Espírito Santo está habitando, ou se o velho homem está tentando afogar o novo homem de novo. Obrigado, irmão Vitor. Então, a pergunta é: há evidências práticas do amor em nossa vida? Há evidências práticas? As pessoas podem ver que nós amamos sem a gente precisar dizer? Eu te amo, quando está tudo bem e quando a pessoa está fazendo coisas para lhe agradar. Se faz qualquer coisa que pisou no calo, já leva um coice, né? Então, há evidências de que nós realmente amamos? Não é só, a gente não demonstra amor só em dar coisas para as pessoas, não. Mas aquilo que nós fazemos e como fazemos. Como nós agimos demonstra que nós realmente amamos? Amor é evidência de que houve realmente um novo nascimento e transformação. O segundo ponto aí, a segunda marca, é o profundo desejo de agradar a Deus. Efésios 4, 22 a 24 está aí impresso, na nossa revista. Vamos ler de novo? Só para a gente lembrar. Quem está com a revista aberta aí? Na página 3 e 4. Está na página 4. Quem que está? Falei bem alto. Pode ler. Quanto à vossa antiga maneira de viver, antes de nós termos nascido de novo, antes de conhecermos a verdade, de conhecermos Deus verdadeiramente, nós tínhamos um modo de vida, por melhores que nós fôssemos, mais bonzinho que nós fôssemos, mas nós tínhamos um modo de vida que não agradava a Deus. E o apóstolo, ele diz que vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe e
por desejos enganosos. Tá? Então, esse modo de vida antigo que nós tínhamos, tá? Nós éramos assim influenciados pelos desejos da carne, como o apóstolo João disse, pelas concupiscências, né, dos olhos, os desejos dos olhos, coisas que nós víamos, coisas que nós fazíamos, que desejávamos, que maculava a nossa imagem diante de Deus. É importante, nós vamos todo mundo ouvir. Põe o microfone lá. Uma foto falante. Isso, aproveita que está todo mundo rindo aí. Tira uma foto bem bonita aí do povo. Da nossa primeira escola bíblica. Esse negócio e aí não agrada a Deus não, tá, gente? A foto, sim. Então, nós desejávamos a cobiça, a inveja, né? Mesmo quando nós, por mais bonzinhos que fôssemos, sem Jesus, o homem é invejoso, ele cobiça aquilo que é do outro. E o apóstolo Paulo diz que isso corrompe a nossa maneira de falar, né? As palavras que nós usamos, palavras torpes. Leia, continue lendo aí Efésios 4, a partir do verso 25, né? Vai lendo, que você vai descobrir como que é que nós devemos fazer para agradar a Deus. Tá? Ó, eu coloquei ali. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Para quem que o Paulo está falando isso? Ele escreveu lá a carta aos... Está escrito lá embaixo, gente. Efésios. Né? Os efésios, né, moravam na cidade de Éfeso e essa carta foi escrita para quem? Não. Fala alto, Matias. Mais alto, Matias. Para igreja. Ele está dizendo vocês, igreja de Éfeso, e é para nós, agora sim, né, irmã Rosalice? É para a igreja, não é para os mundanos, não. E às vezes a gente pensa, é os mundanos que andam falando mentira. Paulo estava escrevendo para a igreja. Se dispam, é assim o verbo? Se dispam da... Rosalice, professora, é assim que conjuga o verbo despir? Se dispam do velho homem, dispam do velho homem, tira essa roupa de velho homem, dessa velha maneira, e coloquem o novo, né? Vocês já nasceram de novo, então é novo homem. O novo homem não mente, ele fala a verdade para o seu próximo, porque às vezes aqui, né, na igreja, assim, diante de Deus, a gente abre o coração e fala tudo, mas para o próximo a gente mente, né? Principalmente se o próximo estiver meio longe. Aí, Paulo está falando, né? Vocês, quando ficarem irados, pode ficar irado? Mas não é para... E como que a gente fica irado e não peca? Novo nascido, ele se ira e se indigna com as coisas erradas. Jesus chegou lá no templo e irou-se lá. Mas ele pecou? Jesus não pecou, e é para a gente ser imitador, nós somos discípulos. Não deem lugar ao... Crente dá lugar para o diabo? Nascido de novo não deve dar lugar para o diabo. E quando é que a gente dá lugar para o diabo? Quando a gente faz o que desagrada a Deus. E aí vai a lista, não saia da sua boca nenhuma palavra inútil, torpe, crente que fala palavrão. Você conhece? Será que é nascido de novo? Livrem-se de toda a amargura, não entristeçam o Espírito Santo.
Sejam bondosos, compassivos uns com os outros. O nascido de novo, ele quer agradar a Deus. E se ele faz qualquer dessas coisas que desagrada a Deus, o seu coração se entristece e ele se humilha e pede perdão. Ele não dá desculpa, não, eu sou assim mesmo, esse é meu temperamento. O temperamento, o caráter precisa ser mudado e moldado pelo Espírito Santo. A velha natureza faz a vontade da carne, mas os nascidos de novo desejam fazer a vontade de Deus. Romanos 8, de 5 a 8. Você quer fazer a vontade de Deus? Você deseja fazer a vontade de Deus? Eu quero muito fazer a vontade de Deus, mas dá lugar ao diabo? Quer fazer a vontade de Deus? Precisa de um caráter transformado. Um caráter transformado, né? As nossas características antigas, né? As coisas velhas já passaram. Agora, tudo se fez novo quando nascemos de novo e somos novas criaturas. Há ainda áreas nas nossas vidas que precisam de regeneração do Espírito Santo? Quem sabe a língua, né? Quem sabe os olhos que gostam de ver e cobiçar, inveja, pensamentos. Precisamos todos os dias pedir que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, sangue de Jesus nos purifique. E quando nós pedimos perdão, a gente deve vigiar para não cometer os mesmos pecados, porque às vezes a gente pede perdão e depois amanhã peca de novo na mesma área, faz as mesmas coisas. Precisamos ter desejo realmente de agradar a Deus. Aí o terceiro ponto aqui da nossa lição, que é a evidência, né? Evidência de um novo nascimento é a manifestação do fruto do Espírito Santo em nós. Gálatas, capítulo 5, verso 19 ao 24. Quando lemos esse texto, nós podemos perceber, né, que há uma luta constante. Alguém abre aí Gálatas 5, nós vamos ler esse 16 e 17. Há uma luta constante entre carne e espírito. Nós somos nascidos de novo, amém? Temos desejo de agradar a Deus? Você quer fazer a vontade de Deus e agradá-lo? Só alguns que querem. Há uma luta. Você quer agradar a Deus, mas a carne não quer. O espírito quer, mas a carne não quer. Pode ler, irmã. Bem alto. 16 e 17, Gálatas 5. Exatamente. Amém. Exatamente, irmã. Essa luta constante, porque o velho homem, né, que já foi crucificado, quer se levantar. A carne, né, ainda bem que ela é fraca, né? Alguém disse, mas eu peco, mas porque a carne é fraca. Mas ainda bem que ela é fraca, porque aí o espírito pode derrotar. Se você fortalecer o espírito. O que a gente fortalece? Vence aquele que a gente alimenta mais. Se você alimenta mais a carne, é lógico que a carne vai vencer.
Se você alimenta mais o Espírito vai vencer. Por isso que eu disse antes ali, né? Esse negócio não agrada a Deus, não. Porque a gente está nisso aí, e de repente a gente está só alimentando a carne. A gente só está olhando coisas, né, que não agrada a Deus. Ou mesmo assim, mas isso daqui é uma coisa tão inocente, não tem nada a ver, mas está alimentando o seu espírito? Mas isso daqui é só uma piadinha, uma brincadeirinha, mas está alimentando o seu espírito? Se está alimentando só a carne, né, irmã Coelho? O que acontece, irmã Coelho? Então, perdi o sono de madrugada, né? É o que o irmão Coelho está falando. O que eu vou fazer aqui? Vou assistir televisão aqui, um programa para me distrair. O irmão está orientando aqui, né? Alimente o seu espírito, vá ler a palavra, vai orar se perder o sono de madrugada. Porque só assim para vencer a carne. Quem nasceu de novo não pratica as obras da carne. A partir do verso 19 aí, tem uma lista de obras da carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Quem nasceu de novo crucificou, né, as obras da carne com as suas paixões e os seus desejos. E aí vai evidenciar, então, os frutos do Espírito, que é... Vamos ler lá? Quem não sabe decor? Quais são os frutos do Espírito? As crianças sabem. Eles sabem, viu? Nós precisamos saber e evidenciar isso na nossa vida. Mas eu não tenho paciência. Eu tenho amor, mas eu não tenho paciência. Se você não tem paciência, você não tem amor também. Se você tem amor, todos os outros... Eu falei essa semana para a Sara, né? Ela disse que sabia o texto de cor, daí ela falou, eu disse, qual, né, dessas virtudes aí do fruto do Espírito que você tem? Ela disse, eu tenho amor e bondade, mas paciência eu não tenho. Ainda bem que ela foi sincera, né? Que eu disse para ela, então tem que buscar mais amor, porque quem tem amor tem paciência. O amor é paciente, que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. O amor é paciente, o amor é benigno, ele não se alegra com a injustiça, ele tudo espera, tudo sofre, tudo crê. Então, quem tem amor, né, tem o restante. Precisamos evidenciar. Quando você for estourar com alguém, quando você for, né, falar ou fazer, isso é fruto do Espírito ou é obra da carne? Antes da gente falar, a gente tem que parar e perguntar, isso é fruto do Espírito ou é obra da carne? Isso evidencia, né, que eu sou um novo nascido? Ou não, né, então eu preciso nascer de novo. Eu preciso buscar, né, a regeneração do Espírito Santo para a minha vida e clamar pela misericórdia dele para ter um caráter totalmente transformado. O vento sopra onde quer, né, diz Jesus. Ele é imprevisível e invisível, mas os seus efeitos são percebidos. As pessoas
conseguem ver na nossa vida a ação do Espírito através do fruto que Ele produz em nós. Todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Todos os que são filhos são guiados. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos constatar se estamos vivendo como velhas criaturas, expressando as obras da carne, ou se somos novas criaturas em Cristo, manifestando o fruto do Espírito em nossa atitude. O Espírito Santo, é através dele que vivemos como novas criaturas. E nos deixando encher por ele que nós frutificaremos para a glória de Deus. O que está sendo evidenciado em nossas vidas são as obras da carne? Existe a manifestação do Espírito em nós?